Então eu quero convidar você a nós meditarmos de novo nessa série que nós estamos falando sobre saúde mental, e saúde mental na perspectiva da palavra. Não há verdadeira saúde mental sem a palavra de Deus. É a palavra de Deus que transforma mentes e corações, de maneira que uma pessoa que tem a mente saudável, ela só pode tê-la depositando-a na verdade eterna de Deus. Não é o conhecimento dos teóricos dos nossos dias que nos trarão saúde mental. Eu costumo dizer que a psicologia moderna como nós temos hoje, ela é o homem natural olhando o homem natural pelos olhos do homem natural. Mas a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo e nós precisamos pautar a nossa mente, o nosso coração, a nossa postura pela pessoa de Cristo. E o apóstolo Paulo nos orienta muito bem de como nós podemos guardar a nossa mente com virtudes essencialmente cristãs que estão ali em Filipenses 4, no versículo 8. De maneira que hoje nós vamos ver a sexta dessas virtudes, que é a boa fama, uma mente alimentada pela boa fama. Eu vou ler, você acompanha o texto na tua Bíblia, primeiro na Nova Almeida atualizada, depois na Nova Versão Internacional. Diz assim o texto: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Já falamos de novo por que nós utilizamos a NVI. Eu gosto da maneira como o tradutor colocou o imperativo no início do texto. E o autor diz, ou melhor, o tradutor diz assim na sua tradução: finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Que o Senhor nos ajude nisso. Vamos orar? Amado Deus, obrigado, porque mais uma vez estamos aqui reunidos nessa manhã para bendizer o teu nome e oferecer ao Senhor um culto, porque o Senhor é digno de recebê-lo. Nós fazemos, Senhor, pela consciência que há em nós, de que fomos salvos pela graça, e por sermos salvos, somos chamados a louvar e adorar o Deus que nos salvou. Pedimos que agora, Senhor, enquanto nós meditamos na sua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor mesmo nos edifique a alma para a glória do teu próprio nome, em Cristo Jesus. Amém e amém. Nós começamos falando a semana passada que todos nós estamos em constante transformação. Isso é notório. Se a gente for olhar para a nossa vida, nós vamos perceber que nós já deixamos para trás aquilo que nós éramos e chegamos até o ponto onde nós nos encontramos agora, em especial no que se refere à fé. E pela graça de Deus, nós seguimos em direção àquilo que nós ainda haveremos de ser. De maneira que nós podemos olhar para trás e perceber um crescimento espiritual. E eu espero que você perceba isso na sua vida, né? Eu não sei quantos anos você tem de fé cristã. A minha expectativa é que hoje você seja mais crente do que o dia em que você se converteu. Embora naquele dia possa ter havido algumas emoções, você ser tomado por emoções que você ainda não havia experimentado, mas aquilo era o início. Assim como numa Olimpíada, quando os atletas estão alinhados na linha de partida e eles ouvem aquele tiro, eles simplesmente não saem comemorando, mas eles iniciam a sua carreira e eles só comemoram depois que cruzarem a faixa. Também a nossa vida cristã. Eu fico preocupado quando o auge da vida cristã de alguém é o dia da sua conversão. Isso me preocupa demais. É como se o auge da nossa vida física fosse o dia do nosso nascimento. O nascimento é só o início. Qualquer pai, qualquer mãe que olhar para o seu filho e depois de 2, 3, 4, 5, 10 anos não perceber nele um desenvolvimento, ele vai procurar um médico. Ele não vai achar aquilo natural. Eu lembro-me do reverendo Hermstein Maia, pregando inclusive na Central, e ele falou algo que me chamou muita atenção. Ele falou, você vê uma criança
um bebê, nós vimos agora o Dom vindo aqui, querendo subir a escada, maravilhoso, uma alegria, a gente vê isso se desenvolvendo, as nossas crianças chorando, alguns o pai olha para o lado quando vê ele está aqui na frente, né? Eu lembro das minhas, quando eram pequenas, e aconteceram com as duas, no momento do culto, a hora que eu estava impetrando a bênção, eu levantei, tomei até um susto, uma veio, abraçou na minha perna correndo, e depois eu acho que a outra copiou mais para frente. Você vê uma criança pequenininho, um bebezinho, né? As vós gostam de fazer, se for menina, então faz aquela fralda toda cheia de babado, enorme, né? Ou melhor, aquela calcinha, né? Põe aquela fralda dentro e você acha muito bonito, aquela criança andando para cima, para baixo, você acha isso aqui é lindo. Mas se com o passar do tempo, você depois da vida adulta, tiver que usar uma fralda, é porque deu alguma coisa errada. No tempo certo, na hora certa, no momento certo. É bonito. É até desejável, mas fora daquele momento há acontecimentos que eles não têm o mesmo status e a mesma percepção. Se depois, numa idade adulta, nós precisarmos voltar às fraldas, significa que alguma coisa deu muito errado. Ficamos doentes, caímos em algum mal que nós precisamos melhorar. Assim também na nossa vida cristã. Há algumas atitudes que você olha para um crente novo convertido e você considera que elas sejam até normais, mas depois de 10 anos de igreja, aquelas atitudes continuam da mesma forma. Você fala, peraí, estamos detectando alguma espécie de enfermidade na fé dessa pessoa. Compreender o nosso caráter flexível e maleável deve ser uma fonte de alívio e incentivo, para que nós percebamos que nós não estamos aprisionados no nosso estágio atual. Nós não estamos nem aprisionados ao passado e nem estamos impedidos de crescer rumo ao Senhor. Nós mudamos e nós podemos continuar mudando espiritualmente, crescendo espiritualmente, desenvolvendo uma vida cristã. É possível superar aquilo que nos envergonhou no nosso passado e avançar rumo a uma transformação. Marcos disse aqui há pouco de uma irmã que passou abusos dos 9 aos 12 anos, mas foi alcançada pela graça. O que determinou a vida daquela mulher não foram os abusos atrozes que ela sofreu, mas o que determinou a vida daquela mulher foi um encontro com a graça salvadora de Cristo. E a partir daquele momento, todo o seu mundo foi reordenado, de forma que ela não é mais conhecida ou identificada como a abusada, mas é a serva do Senhor que trabalha agora. É a cooperadora da obra do Senhor. Todos nós temos marcas do nosso passado, temos dias vergonhosos, temos pecados, alguns inconfessáveis, diante de pessoas que marcaram as nossas vidas, mas eles não determinam a nossa vida. O Senhor, pela graça, vai nos mudando diariamente. E essa deve ser uma preocupação contínua nossa. Estarmos sendo transformados diariamente à imagem de Cristo Jesus. O problema não é que nós mudamos, o problema é em qual direção nós estamos mudando. Nós estamos mudando em direção ao amadurecimento, ao crescimento. Quando nós olhamos ao nosso redor, é possível perceber claramente uma decadência espiritual na sociedade e, por que não dizer, na igreja como um todo. Há poucos dias atrás eu conversava com o presbítero Adilson até sobre a questão dos gideões, porque eu estranho. Você já percebeu que hoje não vem tantas crianças em casa com o Novo Testamento? Já percebeu isso? Sabe por quê? Porque as escolas estão proibindo os gideões de distribuírem o Novo Testamento. Muitos consideram isso nocivo. Muitos consideram isso desrespeitoso, você expor alguém à palavra de Deus. Então, quando você olha a sociedade, você vê que há uma degradação ética, moral, mas que tem um cunho profundo, fincado, uma raiz fincada na espiritualidade da nossa sociedade. Hoje você percebe que exalta-se o enganoso, o desequilibrado, exalta-se o malicioso. Pessoas com posturas sem caráter são aplaudidas. Músicas que promovem violência ou que promovem imoralidade são cantadas. Muitas histórias
dos filmes e das séries que às vezes assistimos, tem os bandidos como personagens principais e protagonistas, e quando não, se ficarmos meio que desapercebidos, você está torcendo para o bandido. Eu lembro-me que eu assisti uma parte daquela famosa série Casa de Papel. É isso aí, é isso mesmo nome, Casa de Papel. E teve um momento em que os ladrões, bandidos de banco, perigosos, estavam lá dentro do cofre e vieram os maldosos, segundo o autor da série, policiais para defendê-los. É que interessante que naquela passagem mostrou um pouco da história dos policiais saíram de casa, deu um beijo na esposa, foi trabalhar, e ele se encontrou com bandidos. Mas muita gente naquela série estava torcendo para quem? Para o bandido. O policial saiu de manhã, largou a esposa, não sabia se ia voltar para casa. Essas séries às vezes fazem com que nós invertamos os valores éticos. Por quê? Elas refletem a realidade de uma sociedade caída. E aqui não, eu sei que há falhas em todos os lugares, mas me dá um arrepio quando eu vejo o povo falando que quer o fim da polícia militar. Alguém aqui tem o telefone do Batman para eles ligarem para ele? Porque vai ligar para quem? É a última força que nos protege. E às vezes nós demonizamos quem? Essas pessoas que estão nos protegendo. Mas a Bíblia diz que só deve temer a lei quem é contra a lei. Se nós andarmos de acordo com a lei, nós não temos o que temer. Mas nós vemos uma degradação social que vai colocando, inclusive, na mente da juventude uma ideia distorcida de valores. É por isso que nós devemos voltar a olhar para as Escrituras, para que a nossa mente não se alimente desse lixo social degradado, com uma espiritualidade distorcida que a sociedade tem nos dado. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. A W. Tozer afirma que não está na natureza humana mover-se num plano horizontal. Ou estamos subindo, ou estamos descendo. Ou estamos alçando um voo rumo ao Senhor, ou estamos nos afundando nos nossos próprios pecados à voz do inimigo. Quando alguém toma uma decisão moral em alguma direção, necessariamente é para melhor ou para pior. Isso é confirmado por uma lei espiritual que nós encontramos lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, onde o servo do Senhor João, por revelação do Eterno, escreve: continue o injusto a fazer a injustiça, continue o imundo a ser imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. A nossa natureza é em direção a Deus. Nós só estamos num processo de transformação quando nós entendemos que a nossa vida precisa estar de acordo com a palavra de Cristo. É por isso que nós vamos focar nessa virtude mencionada, na sexta virtude, que é qual? A boa fama. A nossa mente precisa ser habitada por tudo que há de boa fama, porque o mundo não vai nos dar isso. O termo grego original traduzido por boa fama é eufemos, e ele significa tudo que tem boa reputação. Tudo aquilo que é moralmente aprovado, tudo aquilo que soa bem, tudo aquilo que é promissor, tudo aquilo que produza um bem futuro, que leva a uma prosperidade não financeira, uma prosperidade da alma, tudo aquilo que é afortunado, tudo aquilo que soa como uma boa notícia, como algo alvissareiro, que alegra o coração, isso é algo de boa fama. Essa é a única ocorrência do termo boa fama aqui no Novo Testamento. E hoje eu não vou perguntar para as crianças, que eu sei que elas já sabem todos. Quando aparece o termo uma vez só, né, no Novo Testamento, ou em toda a Bíblia, nós chamamos de uma apax legomena. Hoje o Azaf olhou para mim, devia ter perguntado, né, Azaf? Né? Porque ele é um termo que, embora ele não tenha outros correlatos nas Escrituras, ele encontra em si a completude daquilo que precisava ser dito. E aqui, diga-se de passagem, quando o apóstolo Paulo está falando de boa fama, ele está usando uma palavra que é conhecida por todas as pessoas.
Era uma palavra que qualquer um daquela época que ouvisse aquilo, falava, peraí, isso aí tem uma razão de se pensar. Isso aí é algo de fato que precisa chamar a atenção, inclusive dos não cristãos. Porque aquilo que é de boa fama é aquilo que é digno de ser comentado, é aquilo que é atraente, no sentido de que deva atrair os nossos olhos. E aqui há uma qualidade rítmica no texto grego, no versículo 8. Sugere que Paulo, ele não cita esse termo aleatoriamente. Nós já falamos para os irmãos que nós, presbiterianos, entendemos a interpretação da Bíblia como histórico-gramatical. Por que isso, pastor? Por que vocês usam esse método? Porque nós entendemos que Deus se revela ao povo no curso da história e que cada palavra revelada para ser colocada nas Escrituras, ela tem um sentido profundo, determinado por Deus. As palavras não estão lá ao acaso. Essa palavra foi revelada, escrita, porque tinha algo a ser comunicado. A boa fama, em específico, chama a atenção, pois ela aponta para tudo aquilo que é verdadeiramente respeitável. Quando o texto diz, vocês devem pensar em tudo que tem a boa fama, Paulo está querendo dizer, vocês devem repousar o pensamento em tudo aquilo que tenha verdadeiro respeito. O pensamento de vocês, a mente de vocês, deve estar habilitada pelo Espírito Santo a perceber se aquilo que você está observando, que você está ouvindo, que você está cantando, ou que você está pensando, é digno de respeito. Há ações, por exemplo, que todos concordam que sejam dignas de respeito e são elogiáveis, independente de serem praticadas por crentes ou não crentes. A cortesia é digno de respeito. A urbanidade é digno de respeito. A gentileza, o respeito pelos pais, a pureza entre os irmãos e irmãs, são virtudes que são de boa fama, são dignas de respeito. O cristão, em especial, deve ser um padrão de cada uma dessas virtudes. A mente de um cristão deve estar completamente tomada pela boa fama. De maneira que tudo aquilo que não tiver esse respeito deve ser extirpado da mente. A mente que se fixa nestas coisas, em vez daquelas que são desonrosas, tem muitas coisas em comum com o amor. A boa fama tem uma relação direta com o amor, que se alegra quando traz verdades. Um amor que jamais tenta produzir o descrédito. O amor, conforme está descrito em 1 Coríntios capítulo 13, versos 5 e 6, por exemplo, quando Paulo diz que o amor não se conduz de forma inconveniente. Isso é de boa fama. Quando diz que o amor não busca os seus interesses próprios, isso é de boa fama. Que o amor não se irrita, isso é de boa fama. Que o amor não se ressente do mal, isso é de boa fama. Que o amor não se alegra com a injustiça, isso é de boa fama. Que o amor se alegra com a verdade. Ao comparar essa lista de virtudes cristãs, indicadas pelo apóstolo Paulo, com a descrição que o servo de Deus Davi faz da palavra do Senhor, lá no Salmo 19, dos versos 7 a 11, nós vamos encontrar um paralelo maravilhoso para nós entendermos aquilo que é de boa fama. Olha o que Davi fala sobre a lei do Senhor e por que é importante nós meditarmos na lei do Senhor para que a nossa mente seja habitada por aquilo que é de boa fama. Salmo 19, a partir do versículo 7, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Boa fama é a palavra de Deus.
Os pensamentos corretos nascem de uma meditação diária na palavra de Deus. Não é possível que nós tenhamos atitudes exteriores de boa fama se a nossa mente não estiver alimentada pela boa fama das Escrituras. Por isso, quando o apóstolo Paulo fala que tudo aquilo que é de boa fama habite a mente de vocês, nós precisamos olhar para Deus. E aqui, quero dizer 3 questões rápidas sobre uma mente alimentada pela boa fama. E a primeira delas é que Deus é a fonte dessa boa fama. Você não vai encontrar em outro lugar. Você quer saber o que é de boa fama? Olhe para Deus. Diga-se de passagem, o Senhor já estabeleceu um princípio de boa fama na sua lei. Lá no 9º mandamento. O decálogo ele não foi deixado de lado, ele não foi escanteado. A lei não passou, a lei foi cumprida por Cristo, mas ela continua vigente. E é somente por meio de Cristo que nós temos os efeitos do seu cumprimento da lei sobre nós. Mas os 10 mandamentos não foram revogados, cada um deles está lá firme ainda. E é lá no 9º mandamento que o Senhor já estabeleceu um princípio de boa fama. E qual é o 9º mandamento? Êxodo 20, versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Quando nós olhamos o Catecismo Maior de Westminster, lá na sua pergunta 144, ele vai tratar dessa questão. Ele vai dizer quais são os deveres exigidos nesse 9º mandamento. E a gente vai perceber que, quando nós temos a mente nisso, a boa fama vai fluir das nossas vidas. Quais são esses deveres, então? Os deveres exigidos no 9º mandamento, essa é a resposta da pergunta 144 do Catecismo Maior de Westminster, são o seguinte: conservar e promover a verdade entre os homens e a boa reputação de nosso próximo, assim como a nossa. Evidenciar e manter a verdade e de coração sincera, livre, clara e plenamente falar a verdade, somente a verdade em questões de julgamento e justiça e em todas as mais coisas, quaisquer que sejam. Considerar caridosamente os nossos semelhantes, amar, desejar e ter regozijo pela sua boa reputação, entristecer-nos pelas suas fraquezas e cobri-las, e mostrar franco reconhecimento dos seus dons e graças, defender a sua inocência, receber prontamente boas informações a seu respeito e rejeitar as que são maldizentes, lisonjeadoras e caluniadoras. Prezar e cuidar de nossa boa reputação e defendê-la quando for necessário. Cumprir as promessas lícitas, empenhar e praticar tudo que é verdadeiro, honesto, amável e de boa fama. Você percebe como Deus estabeleceu um padrão de boa fama. Inclusive, nesse padrão de boa fama, irmãos, está em tratar caridosamente o irmão que estiver em falha, em pecado. Todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Alguns pecados se tornam notórios, outros não notórios. Essa semana a internet ferveu com a questão do pastor Paulo Júnior. Já várias pessoas me perguntaram: pastor, como é que é isso? Aconteceu? Irmãos, nós não sabemos o que aconteceu. Nós só temos uma coisa a fazer em relação àquilo: dobrar os joelhos e orar. Está nas mãos do eterno Deus. A Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Isso não significa varrer para debaixo do tapete. Significa não expor aquilo que não precisa ser exposto. Quando você confessa o pecado para alguém em oração, você gosta que ele coloque no grupo de oração da igreja? Vamos colocar lá para orar para o irmão. Isso é a tal da fofoca santa, né? Coloca o pecado do irmão no grupo de oração da igreja e expôs o irmão. Isso, inclusive, é um padrão que nós tratamos no conselho da igreja. Pecados privados, nós tratamos de maneira privada. Pecados públicos, nós tratamos de maneira pública. Pastor, mas por que vocês não trazem a público aquilo que é privado? Porque a Bíblia nos diz que nós devemos fazer com os outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito conosco. Porque Deus estabeleceu um padrão de não dar falso testemunho do próximo. Porque Deus nos ensinou que a verdade precisa ser dita, mas com
Amor. Então, quando nós olhamos para Deus, nós entendemos o que é essa boa fama que precisa habitar a nossa mente. Embora o sentido de boa fama tenha relação com falar favoravelmente, há ainda uma vinculação particular desse termo com o silêncio santo no começo do sacrifício que se oferece na presença de Deus. Olha que coisa interessante. A boa fama, ela tem a ideia de produzir o bem e atenuar o mal. Mas também ela traz consigo intrínseca a ideia daquele silêncio ritualístico que é feito quando se oferece as ofertas diante de Deus, o sacrifício diante de Deus. Isso aponta para a ideia de que Deus é aquele que lê a nossa mente. Quando nós oferecemos sacrifício a Deus, não precisamos falar nada. Ele já conhece as nossas intenções. Você não precisa ficar diante de Deus se justificando. Ó, Deus, eu estou trazendo aqui. Você está cumprindo a palavra. Deus conhece a intenção do nosso coração. A boa fama é a ideia de que tudo aquilo que a gente pensa é ouvido por Deus em alto e bom som. Quando nós pensarmos em boa fama, nós precisamos olhar para Ele, para os seus princípios e entendermos que precisamos aplicar na nossa vida aquilo que Ele mesmo estabeleceu. Um segundo aspecto sobre uma mente alimentada pela boa fama é que o mundo não vai conseguir promover isso. Você vai encontrar isso em Deus. No mundo você não vai. Então você vê que em Deus há amor, em Deus há misericórdia, em Deus há perdão de pecados. Em Deus há palavras de ânimo para levantar o caído. Deus é aquele que levanta do monturo, desvalido. Deus é aquele que é. O mundo não vai trazer isso. Uma vez que a boa fama é uma virtude que remonta à própria lei de Deus, o 9º mandamento, em meio do povo de Deus é preciso repudiar tudo aquilo que não tenha isso. E a nossa mente não pode ser habitada pelas coisas que não têm boa fama, como a idolatria, a imoralidade, a injustiça. Quando essas coisas forem detectadas, elas precisam ser acusadas no nosso coração e excluídas do nosso pensamento. E não apenas do pensamento, dos púlpitos, da comunhão da igreja, da própria palavra. Hoje nós estamos percebendo cada vez mais dentro das igrejas, irmãos, nós precisamos fazer aqui o nosso meia-culpa. Não enquanto igreja presbiteriana do Jardim Alvorada, e eu louvo a Deus pela nossa realidade, embora pecadores, estamos buscando caminhar com o Senhor, mas nós estamos vendo igrejas criarem circunstâncias excludentes, como áreas VIP para culto. Esses dias eu vi, é o que eu falo, é o tipo de coisa que seria cômico se não fosse trágico. Onde um irmão, ele é considerado em maior estima em detrimento de outro que talvez não tenha as mesmas posses, ou o mesmo status, ou não dirige o mesmo carro, ou não mora no mesmo bairro. Onde nós encontramos isso nas Escrituras? Nós não encontramos isso nas Escrituras. Não há uma área VIP. Quando eu era mais jovem, quando o pastor falava sobre... Hoje fala pouco, né, sobre a questão do Apocalipse e tal, né? Mas quando falava de Apocalipse, falava de galardão, às vezes nós nos pegávamos entre os jovens. Onde você vai estar? No céu. Mais perto? Mais longe? Porque a gente quer transportar para o céu valores que são aqui da terra. A glória do Senhor enche todo aquele lugar. E se o Senhor não estiver lá, lá não é céu. O céu só é céu por causa de Cristo, da sua glória. Não há lugar em que Ele não seja perceptível. Não há mais perto, não há mais longe. Esses valores ficam aqui. Mas nós precisamos olhar para a igreja. Será que nós também não praticamos a mesma coisa? Talvez nós não tenhamos a realidade de uma área VIP, mas será que talvez nós não negamos um abraço, uma carona, uma oração, a mesa de casa, uma oferta, uma ligação, um carinho? O mundo não está preocupado com isso, mas nós devemos estar. Que isso faz parte do caráter de Deus. E nisso há boa fama. Voltando ainda lá para o Catecismo Maior de Westminster, se nós lemos a pergunta 144, falando quais são as ordenanças do 9º mandamento, é muito interessante
que os pecados proibidos nesse 9º mandamento, que é o padrão de Deus, eles vão nos mostrar também como esses pecados são contrários àquilo que deve habitar na nossa mente como boa fama. Pergunta 145, a resposta é o seguinte: os pecados proibidos no 9º mandamento são tudo quanto prejudica a verdade. Se aquilo que está na tua mente maquinando prejudica a verdade, não produz boa fama. Tudo aquilo que prejudica a boa reputação do próximo, bem assim a nossa, especialmente em julgamento público. O testemunho falso, o subornar testemunhas falsas, isso não é de boa fama. Aparecer e pleitear cientemente a favor de uma causa má. Resistir e calcar à força a verdade. Dar sentença injusta, que os nossos tribunais ouçam e leiam a Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 145. Agora, eu louvo a Deus porque a moça lá, me parece que é cristã, que cometeu a atrocidade de pintar a estátua com batom. Ela devia estar lá? Não devia estar lá. Algumas pessoas que me perguntaram, que queriam, eu orientei a não ir. Alguns da família aqui, eu falei, não, vai não. Não minha esposa, até que eu olhei para ela. Alguns vão falando, vai não, que isso? Acha? Não tem relação conosco. Não é dessa forma que nós militamos. O nosso juiz é outro. Eu não estou criticando quem militou isso, eu estou dizendo que é assim, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, talvez com a idolatria. Sabe quem que vai resolver a nossa vida? O Eterno. É Ele que resolve a nossa causa. Fora dele, não tem jeito. A irmã deveria estar lá? Não, não deveria estar lá. Deveria acontecer o que foi feito? Não, não deveria acontecer o que foi feito. Mas assim, como você não deixa seu filho sem comer um mês porque ele quebrou um copo, não dá para colocar 17 anos de cadeia por alguém que pintou uma estátua com batom. Isso é condenável. Sentenças injustas. Chamar o mal de bom e o bom de mal é condenável. Recompensar os maus segundo a obra dos justos e os justos segundo a obra dos maus. Falsificar firmas, suprimir a verdade e silenciar indevidamente em causa justa. A igreja não peca apenas por ação, mas peca por inação também, viu, irmãos? Quando a gente silencia diante daquilo que deveria ser falado. Manter-se tranquilos quando a iniquidade reclama a repreensão. Perceba que é interessante o contraste que há entre uma ordenança e uma proibição. A ordenança não expõe o seu irmão desnecessariamente. Cubra os pecados de cristal maligna na mente. Pastor, ele fez isso porque ele estava pensando nisso. Como é que você sabe? O único que conhece mentes e corações é o Salvador. Você não vai encontrar ninguém mais nas Escrituras que alguém vai chegar diante dele e a Bíblia vai dizer, e sondando-lhe o coração. É só Jesus. É só Jesus que tem essa capacidade. O outro pode ter dito o que ele disse, falado o que ele falou, feito o que ele fez, por pura tolice. Mas às vezes nós somos tão egocêntricos que nós achamos que nós somos o centro do universo. Ele fez aquilo para me machucar. Ele fez porque... Espera aí, só existe você no universo. Às vezes ele é só tolo, sozinho. Às vezes ele nem precisa de você. Mas nós pecamos, e é pecado quando a gente imagina isso. Quando a gente interpreta de maneira má as intenções e as palavras de outros. É pecado agravar faltas que são menores e encobrir as que são maiores. Desculpar e atenuar os pecados quando eles são chamados a uma confissão. E descobrir desnecessariamente, as fraquezas dos outros. Olha só que interessante. Se você encobrir um pecado que deve ser público, é pecado. Mas se você expor um pecado que deveria ser privado, também é pecado. Nós precisamos do auxílio do Espírito Santo do Senhor, irmãos. Quando algo que não é de boa fama surge, ele deve ser logo percebido, detectado e tratado. A boa fama, ela é colocada na nossa mente. Ou melhor, nós devemos colocar a mente na boa fama, para nós não pecarmos contra Deus e contra os nossos irmãos.
Quer um exemplo daquilo que não tem boa fama? A competição entre irmãos. Quem tem o melhor cargo, quem tem o melhor dom. Qual é o melhor chamado? Crentes e líderes às vezes conseguem se atacar uns aos outros, em vez de zelarem pelo evangelho. Às vezes tem competição, inveja, ciúme, tudo por trás disso. E quantos não são machucados? Quantos não são quebrados no meio, dentro da própria igreja? Por quê? Porque às vezes nós não colocamos na nossa mente aquilo que a palavra diz, o que é de boa fama. O mundo jamais vai conseguir produzir uma mente habitada pela boa fama. Certa feita, João Calvino escreveu que o coração do homem, é uma fábrica de ídolos. De maneira que você não vai encontrar nem em si mesmo, sem o auxílio do Espírito Santo, aquilo que é de boa fama. Para a gente terminar. Então nós já vimos que a fonte é Deus. Já vimos que o mundo não pode produzir isso. E onde nós encontramos isso, pastor? Em Cristo Jesus. Cristo é a manifestação perfeita de tudo aquilo que é de boa fama. Você quer saber com exatidão o que significa o termo boa fama? Olhe para Jesus, olhe para Cristo. Jesus promoveu a boa fama nas suas atitudes. Ele curou doentes. Ele restaurou pessoas quebradas. Ele levantou aqueles que estavam caídos. Ele aproximou-se de pessoas que estavam excluídas. Ele regenerou pessoas que estavam degradadas. Ele reabilitou aqueles que estavam desprezados. Ele tocou intocáveis, visitou odiados, perdoou pecadores, distribuiu graça por meio das suas palavras, toques, olhares e ações. O seu amor cobriu multidão de pecados, e é isso que a palavra nos chama a fazer. 1 de Pedro 4:8. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Quando a nossa mente é habitada pela boa fama, e nós temos conhecimento de algum irmão que caiu em pecado, a primeira ação nossa é dobrarmos os joelhos, com os olhos cheios de lágrimas, visitarmos o Senhor. E se pudermos visitarmos esse irmão também. A boa fama é restauradora. Pastor, mas eu vou lidar com pecadores? Faça como Jesus. Todas as casas de pecadores visitadas por Jesus foram transformadas ali. E quando não era o dono da casa, era alguém que estava lá no meio. Lembra da casa de Simão? Simão talvez não teve um grande impacto com a visita de Jesus, mas aquela mulher que entrou correndo pela porta, quebrou o vaso, lavava os pés, chorava, enxugava com o cabelo. Jesus disse, essa aqui vai ser lembrada. Foi transformada. O amor de Cristo, e só o amor de Cristo, devem ser aquilo que pauta a nossa mente, as nossas palavras, as nossas ações. A boa fama é aquilo que é causa do amor de Cristo em nós. E por conta disso causa uma boa repercussão. Os crentes devem ser notados pelas atitudes de boa fama, que apontem para a beleza de Cristo. Coisa simples no culto. Chegou alguém que você viu que está em pé, dá o teu lugar para ele, senta aqui. Compartilha a Bíblia com ele. Pastor, hoje as nossas Bíblias estão tudo digital. Abre no digital, põe lá no seu celular, põe para ele. Pega o WhatsApp dele, manda uma mensagem durante a semana. Isso é de boa fama. A tecnologia não nos impediu de fazer o bem, ela nos facilitou fazer o bem. Nós vamos sair para evangelizar na rua, dia 10. Mas você pode evangelizar no seu Facebook, Instagram, a qualquer momento. Posta um versículo da Bíblia, posta um devocional, posta os cultos, os links dos cultos. A nossa praça aumentou, ela não diminuiu. Nós temos um alcance muito maior do que nós tínhamos ontem. Mas por que a gente não faz? Porque talvez a gente não entendeu que nesse processo de crescimento, o Senhor quer nos usar onde nós estamos. O Evangelho de Cristo é obviamente uma boa fama.
uma boa nova, uma boa notícia. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Cristo morreu por ímpios, conforme diz Romanos 5,6. Deus justificou ímpios, Romanos 4,5. Cristo veio para salvar pecadores, Mateus 9,13. E isso é de boa fama. A igreja deve ser essa luz. As nossas mentes devem estar habitadas por esse caráter do Evangelho e as ações de Cristo Jesus. Nós somos chamados a evidenciar isso em nossos pensamentos e as nossas vidas. Para terminar, meus irmãos, em grande medida, se não no todo, nós somos a somatória de tudo aquilo que amamos. E por necessidade moral, nós crescemos à imagem daquilo que nós amamos. A gente se torna aquilo que a gente ama. Porque o amor, entre outras coisas, é uma afinidade criativa que nos molda e nos transforma. Nós só nos pareceremos com Cristo se o amarmos de verdade. Se permitirmos que as suas virtudes habitem a nossa mente. O amor é sem dúvida o mais poderoso agente que afeta a natureza humana depois da ação direta do Espírito Santo dentro da alma. Amar objetos errados é fatal para o crescimento espiritual. Torce e deforma a vida e torna impossível que a imagem de Cristo se forme na nossa alma. O amor ao dinheiro é a raiz dos males. É somente quando nós amamos ao que é certo que nós nos tornamos na forma daquilo que é certo. É somente amando profundamente a Cristo que podemos produzir nas nossas vidas aquilo que é de Cristo, a boa fama. Há muitos cristãos que estão com as suas mentes completamente adoecidas, porque deixaram de buscar as suas referências na palavra de Deus. Ali a boa fama. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Quando algum pensamento avulso estiver aí disputando a sua mente, seu coração, faça uma avaliação com esse pensamento. Será que esse pensamento é aprovado por Deus? Será que esse tipo de pensamento se parece com Cristo? Será que as atitudes que derivarão desse pensamento promoverão a glória de Deus? Se a resposta for não, esses pensamentos não devem habitar na nossa mente. Somente com relacionamento pessoal com o Deus Trino é que nós vamos conseguir, de forma prática, pensar em tudo que é de boa fama e produzir isso nas nossas vidas. 5 dicas rápidas de como a gente pode produzir isso diariamente. Primeiro, não fale mal das pessoas gratuitamente. Pastor, mas eu não consigo falar bem dele, então fala nada. Eu sei que tem gente que é difícil. A gente ri, mas talvez alguém esteja pensando na gente nesse exato momento. Se você não tiver algo bom para falar, não fale nada. Que os nossos lábios sejam abençoadores e não amaldiçoadores. Segundo, privilegiemos a gentileza e a afeição. Seja gentil com todo mundo. Pastor, mas eu estava na porta da igreja, a pessoa entrou assim, emburrada. Você não sabe como é que foi o dia dela, você não sabe por que ela está emburrada. Você não sabe se ela estava descendo do carro, enroscou e arrancou, quebrou a sandália. Já aconteceu isso com você? Quebrar a sandália na rua? Aí você fica, meu Deus, não sei se eu volto para casa, se eu continuo, aquele pé arrastando. Você não sabe se ela está pensando no exame que ela vai pegar amanhã, se tem conta para pagar. Você não sabe se ela tem comida para almoçar agora. E ela está aqui sorrindo com você, te abraçando. Você não sabe. Privilegie a gentileza, a afeição. Seja amável como Cristo foi. Acolha. Que a nossa expressão manifeste o amor do Mestre. Ofereça um abraço. Ofereça o ouvido, ofereça o ombro. Ouça. Se ofereça. Terceiro, não deprecie ninguém. Tenha cuidado para não usar argumentos elaborados. E às vezes em nome da defesa do Evangelho. Quando a motivação do coração é a inveja. Lembra da oração do fariseu e do publicano? Qual era a do fariseu? Obrigado porque eu não sou igual a esse homem aqui, ó. Isso parece muito espiritual, não parece? Obrigado porque eu vou na igreja, obrigado porque eu dou dízimo.
Obrigado, Senhor, porque eu te amo, porque eu te louvo, porque eu canto um louvor certinho, nem desafino. Desafino, a gente sabe desafino. Nós aqui desafinamos, só o Lucas não desafina. Inclusive, precisamos orar para cantar mais. Né? Que ele não desafina. Obrigado, Senhor, porque eu não sou igual a esse. E a Bíblia diz que esse orava de si para si mesmo. Enquanto o publicano, talvez, a Bíblia não diz isso, mas muito provavelmente tendo ouvido aquela oração, ele se curva diante do Senhor e fala: "Sê propício a mim, ofereça por mim aquilo que eu não posso oferecer, porque eu sou um pecador. Eu preciso de algo que o Senhor faça em minha direção, porque eu não tenho sequer como ir em sua direção." É isso que significa ser propício a mim. Não deprecie as pessoas. Deus nos conhece como somos e Ele nos ama como somos. Quarto, nunca chame o mal de bem e o bem de mal, irmão, em nome de Jesus. Que vivamos de acordo com os valores estabelecidos na palavra, não segundo as preocupações e percepções errôneas desse mundo pecaminoso, as paixões políticas, que às vezes tem atrapalhado muito o seio da igreja. Há poucos dias aí na eleição em São Paulo, foi ano passado a eleição em São Paulo, eu vi um pastor oferecendo o púlpito para o candidato a prefeito. Não, esse púlpito é seu, esse púlpito não é seu. E na verdade não deveria ser nem daquele pastor. Esse púlpito só tem um objetivo: pregar a palavra do Senhor. E nem um outro. E nenhum outro. Nunca devemos chamar o mal de bem e o bem de mal. Desfazemos-nos dessas paixões humanas e cremos de fato no Senhor. Olhamos para a justiça de Deus e descansamos nela. Porque aquele que há de vir, virá. Quinto e último, copie o modelo de Cristo. Olhe para Jesus. Tenha cuidado para não valorizarmos pessoas e atitudes apenas por aquilo que elas representam, pela sua influência, pelos seus recursos financeiros, e não pela verdade do testemunho. Olhe para Jesus. Trate as pessoas como Jesus tratou. O jovem rico precisava da mesma graça da mulher no poço de Sicar. A mesma graça. Não tinha a ver com dinheiro. Tinha a ver com restauração e perdão de pecados. Não tinha a ver com status quo. Tinha a ver com crescimento espiritual e encontro com o Salvador. Que o Senhor nos ajude, para que a nossa mente esteja habitada por tudo aquilo que há boa fama. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Te louvo, Senhor, pela Tua palavra, pelo Seu cuidado, pela Sua graça. Quero lhe pedir que, em nome de Jesus, o Senhor nos ajude a termos uma mente completamente habitada pela Tua verdade e pela boa fama do Teu Evangelho, Senhor. Que todo pensamento que não estiver ancorado na Tua verdade saia da nossa mente. E que nós alimentemos a nossa mente da verdade eterna do Deus eterno. É em Cristo que oramos. Amém. Antes de nós terminarmos esse culto, e antes dos irmãos desejar que eu fique doente de novo, né, que agora que eu fui olhar o relógio, já tem gente, pastor, está na hora de só adoecer de novo, o culto está demorando. Né? Antes que aconteça isso, que não é de boa fama, passar uns rápidos avisos para os irmãos que nós demos na escola bíblica, só reafirmar aqui. Quero agradecer você que nos visita. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Marcos, a esposa, esqueci o nome, querida. Cláudia, o Marcos e a Cláudia. Vão receber um presentinho nosso? Marcos e a Cláudia. Providencia para eles ali um presentinho. Obrigado, Danton. O diácono Danton vai levar para vocês aí um presentinho. Mais alguém nos visita hoje pela primeira vez? Não? Você que já vem pela segunda, terceira vez, que alegria tê-los aqui conosco. Que Deus os abençoe. Lembrando os pais, a Paty está fazendo uma leitura com as meninas de 12 a 15, 16, 17 anos. Elas estão intercalando aí um discipulado vai começar o livro Mentiras que as Meninas Acreditam e a Verdade que as Liberta. Todo sábado antes do culto de jovens. Você traz aqui, tá? Acampamento de carnaval vem com o Guilherme. Começamos a classe de casais, então vamos ter outros professores que vão estar habilitados aí nessa classe. Irmãos, desde já ore, porque no dia 10 de maio nós vamos ter um evangelismo de rua aqui na Praça Farroupilha. Ore para que o Senhor já prepare aqueles a quem Ele quer salvar e que Ele use as nossas vidas para isso, tá bom?
Lembrando que ontem foi aniversário de plantação da nossa igreja, 55 anos aqui nesse lugar, louvado seja o Senhor. E no dia 21 de abril é o aniversário de organização, 34 anos. Mas no dia 20 nós vamos ter aquele churrasco maravilhoso. Vai ser um almoço comunitário maravilhoso, dia 20 de abril. Ontem mesmo nós fechamos a chácara. Não vai ser aquela que nós estamos acostumados, vai ser em outra. Então você ore por isso também, para ninguém passar mal, seu momento de comunhão abençoado. Vamos ficar em pé? É verdade, sábado que vem? Sábado que vem tem Lavacar dos nossos jovens, que eles já estão arrecadando recursos para ir para o acampamento. Então você que não deu o nome para lavar o carro, manda para quem? O Guilherme é o dono da UMP agora, hein? Né? Tá, eu vou colocar depois no grupo da igreja, você marca o mais rápido possível, aí, até porque tem meu carro também para lavar lá, e o meu eles dizem que dá trabalho. Eu lavo todo o Lavacar, o último faz 6 meses, né? Todo Lavacar meu carro é limpo. Então, você anota ali, Sil. Irmão. Irmãos, pela Vera do Jairo, muitos irmãos aqui conhecem a Vera, eles foram membros aqui da nossa igreja. A Vera está em estado terminal de enfermidade. Ora pela vida dela, pela família dela, que Deus traga consolo e fortalecimento nessa hora. Amém? Vamos orar? Te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem dado. Queremos nesse momento interceder pela irmã Vera, Senhor. Serva do Senhor, o Senhor a conhece. O Senhor sabe dos momentos que ela tem enfrentado, mas na tua palavra diz que no leito da enfermidade, o Senhor é aquele que afofa esse leito. Pedimos que a tua mão esteja ali, Senhor. Que essa irmã sinta o alívio dos céus e que o Senhor, ao seu tempo, recolha para a tua graça, Senhor, fortalecendo toda a família. Também queremos lhe pedir, Deus, que os nossos irmãos que têm enfrentado momentos de luto encontrem consolo no Senhor e que a graça do Senhor esteja sobre nós. Prepara, Deus, as mãos daqueles que vão trabalhar com evangelismo, suas mentes, corações, que o Senhor nos use poderosamente aqui. Obrigado, Deus, pelo ministério gideônico, pelo irmão Marcos, a sua esposa, e por todos os irmãos aqui da igreja que já fazem parte desse ministério. Que a tua palavra poderosa continue alcançando pessoas. E que o Senhor nos guarde firmes na tua graça hoje e todos os dias em Cristo Jesus. Amém e amém.